E vamos nós para uma aula maravilhosa. Aqui eu tô com uma bolinha de 65 milímetros e uma massa marrom. A massa tem mais ou menos a quantidade de uma bolinha de uns 50 milímetros. E vou encapar essa bola de 65 utilizando essa massa. Lembrando que para isso eu passei antes, previamente, a cola PVA da Tec Bond, a cola branca, tá, pessoal? Para a massa aderir perfeitamente a bolinhas e impedindo que dê aquelas bolhas de ar, que é um sofrimento, certo? A minha massa estava bem fresquinha, bem molinha. Então, ó, eu vou fazendo esse movimento e fechando a massa na bolinha. Puxando. Então, vou alisando, retirando as marcações. É um pouquinho complicado quando a massa está bem molinha, bem fresquinha, mas a gente vai tirando o que pode, né? E vai depois alisando conforme vai desenvolvendo a peça mais tarde. Aqui eu usei o rolinho para ajudar a fechar. E agora nós vamos trabalhar a massa para fazer o rostinho da rena. Já estou fazendo ali também, além de levar a massa para baixo, eu já estou quase que fazendo com o braço na parte inferior da palma da mão, fazendo a marcação onde seria a área dos olhinhos. Agora eu vou puxar um pouquinho da massa, ó, veja que eu estou já novamente trabalhando a área da marcação dos olhos. Agora eu vou fechar novamente, alisar essa parte da massa embaixo, para ficar um acabamento perfeito. E puxando a massa para frente para formar depois as bochechinhas dela. Alisa, é bem importante estar com o rostinho bem alisadinho, bem perfeito. Também utilizei o pincel modelador para o cabo, né? Agora eu vou começar a achar o centro do rostinho e fiz a marcação da focinha da rena. Então, nas laterais vai ser a bochechinha e ali eu já tô levantando a focinha da rena. Com bastante carinho, sempre alisando. Aí eu vou dando essa puxadinha, empurradinha, essas beliscadinhas. Opa, apareceu um probleminha ali, você já remove, tá? Apareceu uma coisa, um grumezinho na massa que vai dar imperfeição depois, você remove e alisa. Ali eu utilizei um pouquinho de água para me ajudar. E aí eu vou fazendo assim, ó, as beliscadinhas e dando o formatinho da focinha dele, ó. Vai levantando também a bochecha. Mas sempre movimentos bem suaves, sem muita pressão, porque senão fica marcando, fica aquelas estrias na massa, né? Daí tem que vir alisar, olha, ficou, ó. Daí tem que vir com água, com muito carinho e pincelzinho modelador, retirando essas imperfeições. Lembrando que se você não segue ainda meu canal, aproveita, se inscreva, siga, que eu vou vir com muito conteúdo para vocês. Ali, então, agora eu começo dando mais uma ajeitadinha para formar, bem devagarzinho. Ó, vou puxando a massa ainda lá de trás para frente para formar essa bochecha, para dar mais volume. Agora ali eu faço a divisão da focinha dele. E agora eu estou utilizando a esteca gravata e vou abrir
uma boquinha para ele, bem abaixo ali. Eu coloco a estequinha, empurro a massa para baixo e com a estequinha ainda enfiada ali na cavidade, eu empurro um pouquinho a massa para cima. Com a estequinha agulha, agora eu vou fazer a modelagem da boquinha, do lábio dele. É bem devagar, suavemente, rodando o material, a ferramenta. Eu vou boleando de um lado para o outro com a ferramenta, com o cabinho até do pincel modelador. Com a ajuda do meu dedinho mínimo, eu vou também dando uma empurradinha. Ó, fica aquele lábio bem fofinho, né? E aí a gente vai trabalhando com um pouquinho de água também, porque vai ressecando, né? E aí vai ajustando. E assim tá criando agora um sorriso bem fofinho da nossa rena. Refaço a marcação que estava já sumindo, né? Que a gente vai mexendo. Ali eu já começo a observar onde que eu vou colocar os olhinhos adesivos também. Dou mais uma alisada. Trabalhando esse sorriso. Devagarzinho, sempre com suavidade. E agora eu vou avaliar onde que eu vou botar os olhinhos, olha. Marquei, peguei esses olhinhos adesivos. O olhinho adesivo, ele já possui uma cola, mas eu mesmo assim eu utilizo a T6000 porque a massa de biscuit ela vai trabalhar e então a T6000 ela dá mais segurança, né? Não corre o perigo da massa estufar e jogar o olhinho. Então ali eu utilizo a T6000 da Tec Bond. Agora eu vou ajustando antes de fazer esse afundamento do local mesmo, né? Que eu vejo assim, agora tá bom, agora eu afundo mesmo. Vou dando mais uma alisada atrás, uma suavizada. Agora eu vou verificar onde eu vou botar o narizinho dele. Eu também estou escolhendo um adesivo para o narizinho. Mesma coisa, eu vou utilizar a T6000. Se a T6000 de vocês estiverem com esse líquido em tom verde, você desperdiça essa parte, que depois ele logo fica bem claro o líquido dele, tá? A cola volta a ficar branquinha, incolor, né? Ela não é branca, ela é incolor. É que a gente abre o produto e ele entra em contato com o ar, ele já dá essa oxidada. Então é importante, assim que você utiliza a T6000, assim que você abre, utilizar ela o quanto antes. Agora eu passei um pouquinho de água e aí eu preferi fazer uma textura com a escova, para dar uma graça, né, no rostinho da rena. Se você não tiver escova, tem essa opção desse limpa-pincéis, que também dá para fazer essas marcaçõezinhas, essa textura. Lembrando que você chegou aqui no meu canal, não deixe de curtir, se inscreva, vai me ajudar muito mais, me motivar a trazer mais conteúdo como esses para vocês. Então, curta, compartilhe com alguém, compartilhe na sua página de Facebook e não deixe de se inscrever.
Então, eu fui passando um pouquinho mais de água ali. Esse é um pincel de aquarela, né? A gente está utilizando ele para umedecer a massa, para conseguir uma textura, porque a massa já está um pouquinho seca, né? E assim ficou o rostinho dele, uma fofura. Agora eu vou adicionar mais um pedacinho de massa para fazer as pálpebras, para ele ficar com aquela carninha assim, me leve. Não precisa de muita massa. Eu peguei uma quantidade, mas observe que essa quantidade eu utilizo bem pouquinho dela. Ó, já estou desperdiçando uma parte, porque eu já vi que ficou demais. Então é só um tiquinho, vocês vão ver como é que é bem pouquinho que eu uso ali. Aí essa quantidadezinha eu já retirei, dividi ao meio. E aí eu vou adicionar no rostinho, é ali que a gente vê se precisa de toda essa massa. Eu já vou, acho que, tirando, alisando primeiro. E aí que eu vou vendo se precisa de toda essa massa. Vendo que ficou uma quantidade perfeita para a pálpebra, eu vou ver, examinar os dois lados. E depois é só com água, você posiciona, faz a curvinha. E aí vem com o pincelzinho modelador e água e vai fazendo, adicionando essa parte da pálpebra dele que vai ficar super fofinha. Finalizou a colocação da pálpebra, vem devagarzinho com a escova e faz novamente a textura onde ficou sem. Tomando cuidado, né? Para não achatar. É suavemente essa textura, coloca ali, molha para ajudar a pegar melhor a textura, tá? Ali eu peguei uma escovinha menor também. Agora nós vamos fazer a galhada da rena. Peguei uma quantidade de massa num marrom bem escuro. Fiz uma bolinha. Essa bolinha tem. Depois eu vou passar para vocês a informação na descrição do vídeo, tá? Aí eu vim com uma esteca agulha, fui abrindo a cavidade, repartindo a galhada em dois pedaços, vai alisando, fui vendo pelo tamanho da outra, comparando, fui passando um lencinho umedecido, que a massa vai ressecando. Ali eu, novamente com a esteca agulha, fiz mais uma divisão da galhada da rena. E vai alisando assim que alcança o formato, você coloca sobre uma esponjinha e aguarda secar por pelo menos umas 2 horas para poder colocar na cabecinha da rena. Dependendo como está a firmeza da sua massa, talvez precise de mais tempo. Agora com a fita crepe da Tec Bond, eu encapei a tampinha, vou passar a cola PVA branca sobre essa tampinha do pote e vou pegar um pedaço de uma quantidade de massa e vou encapar essa tampinha. Pegue uma boa quantidade de massa, tá? Para ficar bem espessinho em cima e observe que eu estou arrastando a parte para baixo para cobrir toda ela. Agora com a tampinha forrada, eu adicionei a cola branca
e coloco a cabecinha da rena em cima. Peguei 2 pedacinhos de massa e vou fazer as orelhinhas da rena. Faço uma bolinha, uma coxinha, guardo uma leve achatada e vou fazer com o pincel modelador essa cavidade da orelha da rena. Trabalhando com os dedos, formando. Lembrando, se você ainda não me segue no meu canal, se inscreva. Não deixe de curtir, isso vai me ajudar e me motivar a trazer mais conteúdos deste. Pronto, agora eu vou colocar com auxílio de água e o pincelzinho, a agulha. Lembrando, usei cola branca e uma gotinha de instantânea número 2 da Tec Bond, tá? Agora eu vou com água e o pincelzinho, agulha, prendendo essa orelhinha na rena, na cabecinha. Vai rodando, rodando e vai. Agora também eu peguei essa escovinha para fazer a textura na orelha, para ficar tudo uniforme, né? O ideal seria ter feito a textura antes de botar na cabecinha. Ali também usei o boleador para me ajudar a prender bem a orelha. Ó, ali eu já preferi, então, ó, são as duas opções e essa é muito mais prática, né? Antes de colocar a orelhinha, fazer a textura. Aí eu tirei aquele pedaço, passei a tesoura, cola branca PVA Tec Bond, para biscuit tem que ser essa. Eu super indico, meus trabalhos todos eu utilizo Tec Bond, tá? E um pouquinho uma gotinha da instantânea número 2. Agora eu peguei um pedaço de massa verde e eu vou fazer tipo um cachecolzinho para colocar entre a cabeça e a tampa do pote. Fiz um rolinho, dei uma leve achatadinha e agora com o rolinho eu vou abrindo essa massa. Vou fazendo esses gomos para dar o formato do cachecol no pescocinho da rena. E agora eu vou testar e passo a colinha branca em toda em volta da tampa. Vou testando, ficou um pouquinho curto, a massa está maleável, está fresquinha, dei uma puxadinha para cobrir toda a circunferência do pescocinho. Agora é só alisar. Vai vindo com água, pincel modelador e vai dando vai suavizando essas emendas para deixar tudo perfeitinho. Ele vai sobre essa tampa ali, tá? Vai ficar muito fofinha essa luminária. Então não deixa de se inscrever no meu canal. Agora eu botei, ó, eu tô trabalhando com as galhadas da rena. Coloquei o arame galvanizado e passei a cola instantânea número 2 da Tec Bond. Então, e tudo sempre com muito cuidado ali, ó. Arame galvanizado, né? E a adesivo instantânea número 2. Vai adicionando a outra galhada e dando o formato, dando ajeitadinhas na galhada e alisando novamente. Eu usei, né, ajudando o pincel de água, mais um paninho umedecido, e lembrando de refazer, verificar todas as marcações, porque a gente sabe que o bisco ele retrai e aí vai perdendo os formatos, né, das características que você fez. Então tem que remarcar, ficar sempre de olho, tá? E agora vamos encapar o pote. O pote é muito importante você passar
cola branca, mas antes de tudo, passar um paninho com álcool para retirar possíveis gorduras e sujeira do pote. Então, ali eu peguei uma massa ocre, abri a massa, retirei os excessos para deixar tudo lisinho, né, tudo mais reto. E com esses cortadores de estrela, eu fiz essas aberturas na massa. Agora eu vou pegar o pote, dei uma lixada e passei o álcool, tá, pessoal? Agora eu vou passar a colinha na massa e esticar essa cola. Pode ser com pincel ou com o dedo mesmo, como eu estou fazendo. Lembrando que tem que ser cola branca, a PVA extra. E ali eu vou adicionando a massa em volta do pote. Tira os excessos com a tesoura. Tire primeiro uma parte, aí depois tira o restante para não dar problema. E agora é só alisar e deixar ir comprimindo bem no pote, né? Para ele ficar bem firme. Em cima, embaixo, dando aquela esticadinha. Aí as estrelinhas que ficaram cortadinhas, eu fui adicionando na borda, para dar um toque especial. Agora eu peguei a massa verde e vou fazer aquela parte do cachecol que fica caidinha, ó. Dei uma dobradinha para fazer um movimento, não ficar aquela coisa chapada, né, do cachecol, da massa. Fiz a franjinha e agora eu vou testando e tirando o excesso. Vou escolhendo, né, o comprimento que eu quero. Abrir ali no cantinho, vou passar a instantânea número 2 e vou encaixar ali. Com a ajuda da esteca gravata, eu vou colocando. E ali eu dou um movimentozinho na franjinha, ó. Fácil, né? Aí eu vou adicionando alguns detalhes, os botões. Aí nos botões eu passei a cola T6000. Eu fiz uma graça de passar linha dourada nos forrinhos dos botões, só para dar um charme a mais. Ali você pode utilizar o que você tiver em casa, floquinho de neve, botões, botões de pinheirinho, o que você desejar, você pode adicionar ali, tá? Agora, com a tinta PVA no tom amarelo e o pincel seco, é um pincel Pitois, eu vou fazer uns detalhes em volta das estrelas.